Olá, meninas! Na videoaula de hoje estamos iniciando um novo projeto. Esse aqui é o tapete Coração em Trapilhos, produzido com fio de malha. Eu tenho duas versões do tapete. Esse aqui é amarelo com preto. Para fazer cada um dos tapetes, eu usei meio quilo da cor que vai ficar aqui central e 1 quilo da cor que vai ficar aqui a base do tapete, tá? Nesse caso aqui, eu utilizei meio quilo para fazer o tapete amarelo com preto, então é meio quilo de amarelo, 1 quilo do preto. No caso desse tapete aqui, que é amarelo com estampado, é meio quilo de amarelo e o estampado também foi 1 quilo. A agulha de trabalho é a número 10. Para produzir o tapete preto, eu fiz, depois aqui de terminar o square aqui do coração, eu trabalhei mais 3 carreiras com o tapete preto. Então, ele ficou com 94 centímetros de comprimento por 48 centímetros na largura. O tapete com estampa, com esse fio aqui com estampa, esse fio de malha aqui era um fio de malha mais espesso. Então, eu acabei trabalhando apenas 2 carreiras depois de terminar o coração aqui em amarelo. Eu fiz depois apenas 2 carreiras aqui com esse fio de malha. Mas quando você for trabalhar o seu tapete, nós vamos fazer aqui com 2 carreiras. Então, você depois vai medir, porque aí, como o fio de malha, infelizmente, não tem o mesmo padrão que a gente trabalha com barbante, ele às vezes é um pouco mais grosso em determinados métodos que você está trabalhando. Então, no caso desse aqui, ele começava com um espessudo e depois acabou ficando mais largo. Então, eu depois que fiz o coração, eu fiz apenas 2 carreiras. Então, na sua casa, caso quando você terminar essa segunda carreira, já finalizando, você achar que vai ficar muito estreito, então você faz uma outra carreira, como eu fiz aqui com preto. Depois que você estiver fazendo o seu tapete, você vai entender o que eu estou falando. No caso desse tapete aqui, eu fiz apenas 2 carreiras depois do coração. São 2 carreiras aqui inteiras com um barbante colorido e estampado. Esse tapete aqui ficou com 90 centímetros de largura por 90 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. Ok, meninas? É um tapete bem fácil de fazer, é gostoso de trabalhar. Quando você fizer o primeiro square, vai ser um pouquinho mais devagar, porque nós vamos fazendo a troca dos fios. Mas a partir, quando você for fazer o segundo square, você já só olha para esse aqui, você já vai entender como é feito. Você vai trabalhar de forma mais rápida. É um tapete bem rápido. A troca de fios, eu vou fazendo em nozinhos. Eu ensino isso aí na videoaula. Você, aqui é o avesso do tapete. Você vai perceber que, na verdade, depois esses nozinhos somem aqui no meio da trama dos fios, tá? Espero que vocês gostem. Caso fique alguma dúvida, deixem para mim aí uma pergunta nos comentários, que sempre que possível eu vou respondendo. E quero convidar você para compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais e também se inscrever em nosso canal para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, ok? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com fio amarelo. Eu vou fazer um círculo mágico. A minha agulha de trabalho é a número 10. Conduzo o fio aqui por dentro do círculo. E vou fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, faço mais 2 pontos altos.
Então, formei aqui um bloquinho de 3 pontos. Agora, faço 2 correntes e vou trabalhar mais um bloco de 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes de separação e trabalho mais um bloco de 3 pontos altos. Faço mais 2 correntes de separação. Eu vou pegar o fio aqui do meu círculo, vou fechar um pouquinho, puxo ele aqui para ele fechar um pouquinho. E faço aqui o meu quarto bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Venho aqui nessa terceira corrente que iniciei a carreira. Iniciei aqui para fazer o primeiro ponto. Na terceira corrente, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui a sobra do fio do círculo mágico e vou puxar para ele se fechar. Então, vai ficar dessa forma. Eu tenho aqui 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Ok? Agora, eu vou fazer... Finalizamos aqui a primeira carreira. Para fazer a segunda carreira, eu faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Passo aqui para a alça, eu tenho uma alça aqui de 2 correntes na base. Aqui na alça, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. E na mesma alça, faço mais 2 pontos altos. Agora, eu tenho 3 pontos aqui na base, então, vou fazer um ponto alto em cada um deles. Passo para a próxima alça e faço 2 pontos altos. Então, nessa carreira, na segunda carreira, o bloco vai passar a ter 7 pontos. 3 ficam aqui, em cima dos pontos de base, 2 aqui na primeira alça, 2 aqui na segunda alça. Então, vai ficar dessa forma. Aqui eu faço agora 2 correntes de separação. Nessa mesma alça que tenho de 2 correntes aqui na base, eu trabalho mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, faço mais 2 pontos altos. Então, completei aqui novamente um bloco com 7 pontos. Agora, eu faço 2 correntes de separação. Na mesma alça, trabalho mais 2 pontos altos.
Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço mais 2 pontos altos. Então, completei novamente o bloco aqui com 7 pontos. Agora, vou fazer 2 correntes. Na mesma alça, faço mais 2 pontos altos. Venho aqui na terceira corrente que iniciei o primeiro ponto aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim, eu completo o primeiro bloco. Então, aqui também vão ficar 7 pontos aqui em uma lateral, 7 pontos na segunda lateral, 7 pontos na terceira lateral e 7 pontos na quarta lateral. E entre os blocos, nós continuamos a fazer sempre as 2 correntes de separação, ok? Para começar agora a terceira carreira, eu vou fazer novamente as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Chegando aqui na alça, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Na mesma alça, faço mais 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. A segunda laçada fica aqui na agulha. Então, vai ficar dessa forma aqui. Aqui, agora eu vou começar a trabalhar com o segundo fio. No caso do meu fio aqui, nessa cor que vamos fazer aqui, eu vou trabalhar com um fio estampado. Então, eu fiz aqui, comecei a carreira subindo aqui as 3 correntes. Esse bloco, esse primeiro bloco, nós vamos completar quando nós estivermos finalizando a carreira. Então, subi as 3 correntes, fiz 4 pontos altos. Na alça, fiz 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. As alças, nós vamos trabalhar sempre da mesma forma, até completar aqui todo o square aqui do nosso tapete. Depois, eu vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu fiz um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, ok? Então, agora, eu passo a trabalhar com o meu fio estampado. Então, eu vou fazer aqui uma laçadinha aqui no fio. Pego esse fio, passo aqui na ponta da agulha e trago ele aqui. Vou finalizar o meu quarto ponto alto dessa segunda lateral do square com fio colorido, tá? No seu caso aí, você vai usar uma segunda cor de fio que você queira. Então, deixando o fio na agulha, sem tirar a laçada da agulha, eu vou vir aqui na parte de trás, pego a sobra do meu fio estampado
com o meu fio amarelo, que é essa primeira cor que eu estava trabalhando, e vou fazer aqui 3 nós, deixando sempre a agulha, a laçada aqui dentro da agulha, tá? Então, aqui você aperta, faz o primeiro nó, faz o segundo nó, lembrando sempre de fazer bem firmes, e faz o terceiro nó. O segredo aqui é só você deixar a laçada na agulha, que assim a agulha segura a laçada e não vai desmanchar seu trabalho. Feito isso aqui, eu vou cortar, fiz 3 nós bem firmes, eu corto aqui a sobra do fio estampado e corto o fio amarelo, retirando ele aqui do trabalho. Cortados os fios, eu venho aqui agora, então, quando você olhar aqui pela frente, você completou o 4º ponto que você estava trabalhando. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos com fio estampado. No próximo ponto de base, eu faço o primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o segundo ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer o terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. A outra laçada fica na agulha, porque aqui eu quero apenas 3 pontos coloridos aqui ao meio. Então, com as 2 laçadas aqui na agulha, eu volto a trabalhar agora com o fio amarelo. Vou fazer novamente uma laçadinha aqui no meu fio, pego a ponta, seguro aqui entre o dedo polegar e o indicador. Trago ele aqui para a agulha e conduzo aqui por dentro das laçadas. Mesmo que essas laçadas aqui estejam enfogadas, na hora que a gente for fazer a sequência dos nós, o ponto vai se apertar, ok? Então, feito isso aqui, eu volto aqui na parte de trás, pego a sobra do fio amarelo, lembrando que a laçada tem que sempre ficar aqui na agulha, pego a sobra do fio amarelo com o fio estampado e vou fazer a sequência dos 3 nós. Feito os 3 nós bem firmes, eu corto aqui a sobra do fio amarelo e corto aqui o fio estampado, retiro ele aqui da agulha. Então, voltando aqui na frente, você terá esses 3 pontos com fio estampado, ok? A partir daqui, eu vou voltar a trabalhar com fio amarelo. Então, vou completar aqui fazendo mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui na alça, eu tenho a alça com 2 correntes aqui na base, então, eu faço 2 pontos altos, faço 2 correntes de separação, na mesma alça, trabalho mais 2 pontos altos, passo aqui para essa outra lateral, aqui eu tenho 3, 6, 7 pontos altos, então, vou fazer 7 pontos, um em cada ponto de base.
Na próxima alça, eu volto a fazer a mesma sequência, completando aqui o bloco com 2 pontos altos. Faço mais 2 correntes e na mesma alça, faço mais 2 pontos altos. Agora, vou trabalhar mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu volto a fazer a mesma sequência, 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. E agora, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui a terceira carreira finalizada. Nessa terceira carreira, as nossas laterais aqui do square ficaram com 3, 6, 9, 11 pontos altos em cada lateral. E aqui nessa segunda lateral, nós trabalhamos aqui 3 pontos coloridos, que no caso do meu ponto aqui, são 3 pontos em um tom de estampado. Se você virar aqui na parte de trás, você vai ver que vão ficar 2 nozinhos aqui, mas no decorrer depois que você vai trabalhando o seu tapete, se você fizer os seus nozinhos bem apertados, como eu fiz aqui, depois ele vai sumir aí no meio do tapete. Então, vai ficar assim. Ok? Então, aqui nós temos pronta a terceira carreira. Para fazer agora a quarta carreira, nós vamos começar as carreiras sempre trabalhando as três correntes para iniciar. Então, faço aqui as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui na alça, eu vou fazer a mesma sequência. São 2 pontos altos, 2 correntes de separação, e na mesma alça, faço mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Então, nessa segunda lateral, quando eu for fazer aqui o quarto ponto, que eu fiz os primeiros 2 aqui na alça,
Fiz o terceiro aqui já no ponto de base. No quarto ponto, eu vou fazer novamente a troca do fio. Então, deixo as duas laçadas aqui na agulha. Pego aqui novamente o meu fio estampado, meu fio aqui colorido, faço uma laçadinha, segurando aqui a ponta e um pedacinho do fio entre o polegar e o indicador. Passo aqui na ponta da agulha e conduzo ele aqui por dentro, ok? Deixo a laçada aqui na agulha, volto aqui na parte de trás, pego a ponta do fio colorido e vou amarrar no fio amarelo. Vou novamente fazer a sequência dos 3 nós bem apertados. Feito aqui os 3 nós, eu corto a sobra do fio colorido e corto o fio amarelo, retirando o fio amarelo daqui. Volto aqui na parte da frente e agora vou trabalhar 7 pontos com fio colorido. Então, faço aqui, são 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, faço o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto, sexto e sétimo ponto. Aqui no sétimo ponto, eu fecho apenas a primeira laçada e fico com 2 laçadas aqui na agulha. Volto a pegar o meu fio amarelo, faço aqui a laçadinha, segurando a ponta aqui entre os dedos, coloco aqui na agulha e fecho o ponto com o fio amarelo. Volto aqui na parte de trás, pego a sobra do fio amarelo, mais o fio colorido e faço a sequência dos 3 nós bem apertados. Feito aqui os 3 nós, eu corto a sobra do fio amarelo e retiro daqui o fio colorido. Então, volto aqui na frente e você vai contar aqui que você tem 3, 6, 7 pontos aqui com fio estampado, ok? Agora, eu vou fazer 2 pontos altos para completar aqui essa lateral. Aqui na alça, eu faço a mesma sequência de 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos. Então, vai ficando aqui dessa forma, ok? Agora, vou trabalhar aqui nessa próxima lateral. Aqui na próxima lateral, eu tenho um total de 11 pontos aqui na base. Eu vou trabalhar apenas 9 pontos aqui com o fio amarelo. Então, faço aqui um ponto alto, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse ponto número 9, eu deixo novamente as duas laçadas aqui, só fecho a primeira parte dele, vou mudar novamente o fio, pra ver que vão sobrando 2 pontos amarelos aqui na base, antes de terminar. Então, aqui agora eu volto a trabalhar com o fio colorido, faço a laçadinha. Pego ele e passo aqui por dentro das laçadas, fechando aqui o ponto de número 9 que trabalhei aqui em cima da base. Mas se você contar com os outros 2 pontos que tinha aqui já na alça, você vai contar um total de 11 pontos aqui amarelos nessa lateral, ok? Então, aqui, eu volto aqui na parte de trás, pego novamente a sobra do fio colorido, mais o fio amarelo, e faço a sequência dos 3 nós. Feito aqui os 3 nós, eu corto o fio amarelo para retirar ele aqui do trabalho e corto a sobra do fio colorido. Viro aqui agora para a parte da frente. Tenho 2 pontos vazios ainda aqui na base. Então, vou fazer aqui 2 pontos coloridos. Lembrando que os meus pontos serão sempre pontos altos. Aqui na alça, eu vou fazer a mesma sequência, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes de separação, e aqui na mesma alça, trabalho mais 2 pontos altos. Passo aqui para os pontos que tenho na base e vou fazer mais 2 pontos com fio colorido. Faço o primeiro ponto alto. Quando eu vou fazer aqui o segundo ponto, eu fecho apenas a primeira laçada. A outra fica na agulha. Então, você vai ver que nessa lateral aqui, ficaram 4 pontos estampados aqui, os pontos coloridos. Nessa outra lateral, também serão 4 pontos. Porque 2 ficaram aqui na alça, as 2 correntes, e os outros 2 aqui também na alça. Aqui na base, fiz o primeiro ponto alto, quando vou fazer o segundo, para completar aqui os 4 pontos dessa lateral, eu deixo aqui a segunda laçada na agulha, vou trocar novamente agora o fio. Pego o meu fio amarelo, faço a dobrinha dele aqui, passo na agulha, fecho as 2 laçadas que tenho na agulha com fio amarelo. Deixo a laçada na agulha, venho aqui na parte de trás, pego aqui o fio colorido, mais a sobra do fio amarelo, e faço a sequência dos 3 nós. Feito aqui os 3 nós, eu retiro aqui o fio colorido e retiro a sobra do fio amarelo. Venho aqui agora na base e vou trabalhar 7 pontos altos aqui com fio amarelo,
um em cada ponto de base. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6, e aqui fazendo o 7º ponto, eu fecho apenas a primeira laçada, a segunda deixo aqui na agulha, fiquei com 2 laçadas aqui na agulha, volto agora a pegar o fio colorido, faço a laçadinha, passo por dentro da agulha, pego a sobra do fio aqui, a ponta do fio colorido, com fio amarelo, e vou fazer a sequência dos 3 nós. Feitos os 3 nós, eu corto a sobra do fio colorido e corto o fio amarelo. Volto aqui pra frente do trabalho e vou fazer essa mesma sequência que fiz aqui nessa lateral. Então, aqui, vou trabalhar 2 pontos altos com fio colorido, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço a mesma sequência, com 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Próximo ponto de base, faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. A segunda laçada fica aqui na agulha. Pego novamente o fio amarelo, faço a laçadinha, passo aqui por dentro, fechando o ponto, volto aqui na parte de trás, pego a sobra do fio amarelo mais o fio colorido e faço a sequência dos 3 nós. Dá a impressão que vai dar muito trabalho o tapete, mas é só nessas pequenas partes aqui, das primeiras carreiras, que nós vamos ter esses pequenos detalhes aqui com fio colorido. Quando você fizer mais 2 carreiras, você vai parar de trabalhar com fio amarelo e depois você já vai ver o formato do coração aqui no meio. E é um tapete, na verdade, bem simples. Essa técnica aqui dos nozinhos vai facilitar na hora que você estiver confeccionando. Quando você finalizar, que você vier aqui na parte de trás, você vai ver que você trocou o fio, mas o seu fio já foi arrematado. Então, só vai sobrando só esse primeiro arremate aqui, que depois nós vamos arrematar. Essa primeira sobra aqui. Eu tô fazendo de uma forma mais tranquila, que é para você entender bem, para não ficar nenhuma dúvida, mas na hora que você for confeccionar na sua casa, você vai ver que é um tapete bem rápido de ser confeccionado, certinho? Então, aqui eu corto a sobra do fio amarelo e corto o fio colorido. Vou pro próximo ponto de base, faço aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, também faço um ponto alto e fecho a carreira com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei. Então, aqui estamos finalizando a 4ª carreira, ok?